mas se você consegue dormir 8 horas, um terço da sua vida você vive no sonho, em outro estado de consciência. Uma busca natural do ser humano. Até as crianças mostram isso, mas isso é uma brincadeira de criança, ó. Vai girando, vai ficar todo. Ai, que delícia, não é isso? É da origem humana. Os seres 100% estamos aí nos espíritos. Às vezes as pessoas falam, olha, eu tenho. A gente tem muito medo de espírito, não é isso? Eu não sei, porque eu nasci numa família, meu pai era pai de santo, minha mãe era benzedeira, e muito era no centro espírita. E era aqui, meu pai, meus tios. Então você estava. Eu abençoo, eu digo bom dia, desejo a ele um dia. Mas primeiro eu me abençoei. E aí, eu vou saudar. E uma intensidade de sol. Não é de 4 graus só, de mais. Então, saudar o sol. Esse dia, vou só meus dedos. Mas quando eu tenho é rotina normal. Ajuda que eu possa e que eu deva. Eu faço uma ação de dia, faço uma saudação quando o sol se põe, vou saudar a lua quando ela. E guardo desde antes de eu conhecer. O marido virava na época era meu namorado, virava para o céu e falou, fala boa noite para ela. Eu falava boa noite para aquela primeira estrela. Isso é uma coisa mágica para mim. Isso aconteceu há muito tempo. Capaz que ele saiba tanto tempo que eu não lembro mais, mas com certeza bem mais de 30 anos isso. Eu também tenho dentro da minha rotina o que eu chamo de meus compromissos, a minha responsabilidade com a minha prática religiosa. Então eu tenho cristais na minha casa e eu busco alimentá-los. Cada época uma coisa diferente. As minhas plantas, os meus animais, cada vez que nasce uma flor nova eu fico grata por isso, cada vez que uma fruta fica boa, que um passarinho vem e come a manga linda que está lá no pé, é uma bênção isso para mim. A vida está se perpetuando. Então, o meu dia é um dia sagrado. Cada ato do meu dia é sagrado. Além do dia, nós temos aí, eu vou um pouquinho de estações, né? Falo um pouquinho de roda, etc., pontos cardeais. Eu tenho uma prática dentro da minha religião que são os esbás e os sabás. Chamamos de esbás a dança da lua. Cada vez que ela fica cheia no céu. A lua está cheia no céu quando ela recebe o maior abraço do sol, né? Quando ela reflete a luz do sol. E isso é motivo para um ritual que é sagrado na minha religião, que é o esbá. O esbá de lua cheia. No meu grupo, especificamente, nós celebramos outras luas também, com outras características, mas o esbá de lua cheia é um dos mais importantes. E temos o que nós chamamos de a dança do sol. Né? O sol que nasce, que morre no Soen e nasce depois no Iule, é o retorno da criança da promessa. E aí nós celebramos os sabás maiores e menores, a primeira, a segunda, a terceira colheita, o casamento do Deus e a deusa, a chegada da primavera. Nós temos as nossas celebrações que são sazonais. São
já fixas no ano, e dentro desse ano, que para nós tem 13 meses, né, são 13 lunações, são 13 luas, não são 12 meses como o ano civil, nós buscamos essa conexão com os deuses. Dentro da minha religião, nós temos grupos que celebram uma única deusa e um único Deus. Mas também temos grupos que celebram diversas deusas e diversos deuses. Há uma concepção, mais ou menos, que todas as deusas é uma só deusa, todos os deuses é um só Deus, todas elas são faces diferentes da mesma divindade. Isso depende da concepção de cada um. Mas o fato é que há quem celebre deuses celtas, deuses nórdicos, deuses egípcios, deuses romanos, gregos, norte-americanos, brasileiros, enfim, toda a infinidade de deuses que há pelo mundo todo. Vai depender sempre da sua conexão com Deus. O nosso cotidiano é como qualquer um outro. A diferença para nós wicanos é que cada ato dentro dele é sagrado e deve ser sacralizado. A principal ideia que teve nesse encontro da nova consciência é a questão do respeito. Respeito à prática alheia. Né? Nós dizemos que a deusa, ela é a própria diversidade. E eu a compreendo de diversas maneiras, mas uma delas é que ela nos colocou aqui, somos ela também, mas ela nos coloca aqui para nos experimentar, para olhar o mundo pelos nossos olhos. Por isso nós somos tão diferentes, porque ela gostaria muito de ver de muitas maneiras diferentes. Então todas as práticas são válidas. Para nós, todas as horas do dia são sagradas. Todas as horas da noite são sagradas. Há rituais que são feitos à noite, exclusivamente à noite, e há rituais que são feitos na luz do dia. São muitos os rituais e são muitas as nossas devoções. Dentro da prática wicaniana, das diversas vertentes, porque são muitas as práticas dentro da religião Wicca, algo é fundamental, que é o respeito ao outro e o não proselitismo. Nós acreditamos que a divindade, ela está entre todos, e nós não nos colocamos numa posição de superioridade em relação aos outros seres. Eu não sou nem um pouquinho melhor do que um cristal de quartzo que eu tenho lá no meu jardim. Também não sou nada melhor que o pé de coqueiro que eu tenho lá, nem que a mangueira. Não sou melhor que um grão de areia. Não sou melhor que nenhuma pessoa, nem pior. Nós estamos todos contextualizados num ambiente que, para nós wicanos, é a própria deusa. A terra é sagrada para nós. Os rios, o ar, tudo que aqui existe é sagrado para a gente. Então, a nossa intenção é viver de uma forma mais sagrada. Eu não quero aqui dizer que nós somos equiparados a santos, não é isso que eu estou dizendo, por favor, me entendam. Mas tentar ver cada ato como sendo único. Nunca mais na minha vida, nunca mais na vida de nenhum de vocês vai voltar o dia de ontem. Então a ideia é viver o dia de hoje como se fosse o melhor possível. O mais do que o último, mas o melhor, de uma forma sagrada. É assim que eu vivo o meu dia a dia, é assim que eu vivo a magia no meu cotidiano. Acho que agora eu agradeço, muito obrigada. E olha, eu acho que vamos para perguntas, é isso? Quem da plateia tem interesse em alguma pergunta? Alô? Seu nome? Virgínia, boa tarde.
Acho que desde domingo que eu fico me prometendo aqui em perguntas, então espero não estar sendo inconveniente de novo. Queria começar de trás para frente. A primeira pergunta que eu queria fazer é se os vegans são veganos, né? Se eles consomem alguns alimentos de origem animal. A outra é um pouco mais complexa, que eu não sei exatamente quem me reportar à mesa. Mas também não sei bem como não ser tanto prolixa para me fazer ser entendida. Às vezes, os depoimentos pessoais podem ser bem enfadonhos, mas para que realmente eu possa me fazer ser entendida na minha pergunta, eu queria fazer essa observação. Eu não tenho religião, mas a minha concepção divina está muito mais relacionada ao cosmos, né? As forças cósmicas como sendo o grande Deus. Então, vai para além de uma consciência que a gente possa alcançar. E essas forças cósmicas, elas convergem para os acontecimentos nas nossas vidas cotidianas. Então, eu deixei, a partir do momento que eu passei a ter essa concepção divina, que é bem recente, eu deixei de acreditar em coincidências. Mas uma coisa que me chamou muita atenção são as convergências numéricas. Invariavelmente, todos os dias, quando eu busco as horas, normalmente é às 12 horas e 34 minutos, com sequência, ou 22 horas e 22 minutos, meia-noite, meio-dia. Então, sempre tem essa convergência numérica que me é muito curiosa. As convergências de datas também, elas me chamam muita atenção e não sei até que ponto realmente essas forças cósmicas convergem para me chamar a atenção para alguma coisa que eu ainda não consegui descobrir o que é. Então, até onde está a magia dos números, até onde existem essas forças cósmicas que podem convergir em números que me chamam muita atenção, é basicamente isso. Espero ter sido clara. Eu vou responder a primeira questão. O que você está falando da religião wicca? Se os wiccanos são vegetarianos, veganos, enfim, podem ser, mas podem também não ser. A Wicca não cuida desse tipo de questão. A Wicca é uma religião de liberdade, de prazer. Se não te deu prazer, se tirou a sua liberdade, não serve, não é Wicca. Para ser wiccano, você tem que ser dono do seu próprio nariz. Não seguir, nós não temos um chefe maior. Entendeu? É possível sim. Se a tua convicção pessoal eu não devo comer nada de origem animal, você vai praticar Wicca sem nenhuma dificuldade. Se a tua convicção eu preciso comer carne vermelha sangrando todos os dias, senão eu não fico feliz, tudo bem. Não, a Wicca não cuida desse tipo de questão. Okay? Bom, eu faço parte de uma tradição de bruxaria, né? Que não é Wicca, é um ramo da bruxaria tradicional. E eu sou vegetariano, mas também não é uma característica da tradição. Então a gente também tem isso, não existe. Existem alguns rituais em que pode ser recomendado para quem come carne não ingerir. Existem algumas questões por causa da densidade da energia que vai se trabalhando. Mas eu acho que certas coisas, por mais que eu ache, eu tenho a minha opinião, você também a pessoa tem que decidir se ela vai comer ou não. Agora, quanto à questão dos números, eu acho que seria interessante, cada vez que os números chamam a sua atenção, por exemplo, meio-dia e 34, tenta anotar no caderno o que aconteceu, o que está acontecendo naquele momento na sua vida. Naquele ponto, você viu aquilo, você prestou atenção porque você ia sair para trabalhar, ou você ia sair para fazer uma coisa que você não gosta, ou que gosta, ou você pode anotar desde o clima, de tudo, para tentar entender qual é a mensagem que tem isso. Pode ser uma mensagem? Pode, tudo pode. Existe um poder nos números? Existe, né? Segundo os matemáticos, o universo também é feito de combinações dos números. Então, sempre
acontece uma coincidência com a gente, acontece algo que chama a nossa atenção, anota, para não esquecer depois. Com o tempo, você vai pegar todas essas anotações e você vai ter elementos em comum. E você consegue descobrir algum tipo de mensagem. Mesmo assim, com a mensagem, você tem que tomar cuidado e meditar sobre isso, para ver o quanto realmente pode ser uma mensagem, ou você própria induz. Às vezes você quer se passar uma mensagem, mas você não consegue, ou você não tem coragem de se dizer aquilo. E o teu inconsciente dá um jeito, encontra um caminho para se dizer isso. Então, o quanto a mensagem do universo sobre você mesmo é o que você vai ter que meditar sobre. Só queria acrescentar sobre as horas. Eu vi que você tem uma questão com as horas, né, do dia. E eu quero falar com um turista. Existe, inclusive, uma cronobiologia, ou seja, tem uma hora para cada órgão, que responde na sua plenitude ou na sua decadência. Por exemplo, das 3 às 5 horas da manhã é o horário de maior energia do pulmão. Vocês podem observar, assim, não sei que se alguém aqui tem bronquite ou asma, alguma coisa. Algumas pessoas têm. Não sei se vocês observaram, as crises chegam mais ou menos dentro desse horário, das 3 às 5 da manhã, na maior energia, maior captação de energia. Que, na verdade, as pessoas sempre viram, por exemplo, a pessoa que tem asma e bronquite como uma pessoa que está com falta de ar, não é? Mas não é falta de ar, é excesso de ar. Por isso está inflamado, inflamação dos brônquios. Você está cheio de ar, ali não solta o ar para poder repor. Das 7 às 9 horas é o melhor horário, por exemplo, do estômago. E por consequência, das 9 às 11 é do intestino. Se funciona assim, né? Você toma um cafezinho da manhã e depois vai fazer um cocô. Não é isso? Você vê que tem uma relação. Agora, dentro da magia tem algumas horas que nós chamamos as horas grandes. Que são 6 horas da tarde, 9 horas da noite, meio-dia, 3 horas da manhã, que é considerado um horário para cura, às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Tem relações mágicas com relação a isso, tá? O que acontece na Terra. Arrou? Vamos lá, a próxima. Como tem algumas pessoas querendo fazer perguntas, vamos tentar ser breves e diretos para que todo mundo possa fazer a sua pergunta, né? Vamos seguir aqui a sequência da senhora, depois tem você, depois tem a outra pessoa, a senhora também quer, né? Tá, tem muita gente, então vamos ser breves, tá, gente? Para qualquer um dos três, eu sou a professora Alberti, estou chegando agora e observando as suas falas, e o que eu percebi, me preocupa muito com a harmonização do indivíduo, né? Do seu corpo, do seu bem-estar, do seu sagrado, muito com o seu indivíduo. Eu gostaria de perguntar o que o Ethan faz ou tem orientação, o que ele pensa sobre esse bem-estar, mas de forma coletiva. O que ele busca proporcionar bem-estar coletivo. Bom, nós entendemos assim, que a roda gira porque nós fazemos a roda girar. A roda é a roda do ano. O transcorrer das estações, né, durante o ano todo, nós chamamos de a roda do ano. Então, nós dizemos que a roda gira porque a gente faz a roda girar. Somos nós que exaltamos os deuses e a natureza para que tudo possa acontecer, para que as plantas possam produzir, as pessoas possam colher, possam se harmonizar. Dentro da religião Wicca, existem muitos grupos que se preocupam em enviar para as outras pessoas justamente essa harmonia. Nós somos solidários a questões ambientais desde o início. Nós cuidamos, para nós, as águas todas são sagradas. Nós achamos um absurdo existir uma ilha maior que o estado da Paraíba de lixo ali no meio do Oceano Atlântico. Então, o Wicano busca conviver com o ambiente fazendo parte dele. E não só considerando a natureza sagrada. O homem está inserido dentro desta natureza, ele é parte dela, ele não é uma coisa à parte, ele não é fora.
nesse sentido, busca-se promoção de bem-estar de todas as formas possíveis, seja pela consciência ecológica, seja pela consciência social, pela consciência mágica. O nome? Pierre. Eu quero perguntar à senhora da Wicca, em algum momento do seu discurso, a senhora falou que se considera igual a uma pedrinha de cristal, a uma plantinha ou uma árvore. E, no entanto, em outro momento do seu discurso, a senhora disse que quando tem fome, a senhora mata e parece que não se importa com a dor daquele ser, que é igual a senhora, pelo menos ele pode ser igual na dor, né? Talvez não seja fisicamente, mas na dor ele é igual. A senhora me enxerga nisso um contrassenso. E para o Léo, eu gostaria de perguntar uma coisa. Léo, alguns precisam se nortear, outros precisam se sulhear. E quem precisa se orientar, vai para onde? É meio que óbvio, mas... Obrigado. Bom, eu não disse que nós devemos sair matando todos os animais. O que eu respondi à questão é que a Wicca não se preocupa com essa questão de como as pessoas se alimentam. Nós nos alimentamos de muitas maneiras, entre outras, matando um pezinho de alface, matando a sementinha da maçã que não tem mais aquela polpa para sobreviver, nos alimentamos de animais, nos alimentamos daquilo que é disponível. E que o homem, ao longo de sua jornada pela Terra, foi descobrindo que servia como alimento. Mas nós alimentamos de outras coisas também. Nós alimentamos dos pensamentos que vêm em direção a gente, nós alimentamos da bondade, da maldade, de tudo que há. Tudo é energia que gira em torno da Terra. É impossível você se prevenir de todas as coisas. Não há uma possibilidade de você se alimentar só através de outra vida. O Brasil, e é o que eu falo, graças legal para o meu corpo. Mas tem o direito de germinar, assim como arroz, direito de germinar, a linhaça, o amaranto, tudo. Quando eu bebo água, a água é correta. Eu não tenho como sobreviver sem me alimentar. Eu também sou sagrada. E para viver eu preciso disso. Certamente, para a maçã produzir uma macieira, a sementinha vai cair, tudo aquilo que existe em volta dela, que é a sua nutrição, vai morrer. Para nascer um filhotinho de galinha, um pintinhozinho, a gema vai se alimentar da clara. Há animais que comem a sua própria placenta assim que nascem. Isso é a natureza sagrada, muito mais sábia que eu e que você, certamente. Muito obrigada. Oi, ele não fez uma pergunta para você também, Léo? Respondi. Mas se orienta, Léo, se orienta. Sabe de onde que vem orienta? É por causa das navegações. Então, quando eles faziam as navegações, eles faziam mapas, faziam o traçado do roteiro de acordo com o movimento do Sol, ou seja, que nasce no Oriente. Por isso que fala se orienta. Pois é. Mas você sabe que o leste sempre vai ser leste para nós. O que muda é sul e norte. A única diferença do leste vai ser a sua referência da mão, mas isso é importante, ó. Você está com a mão aqui voltada para o leste, né? O leste do jeito antigo, agora do jeito novo que vocês conheceram já vão mudar, não é? Muito mais inteligente. Então quando você faz isso, ó, mudou a mão. O leste passa a ser na sua esquerda, mas o leste sempre vai ser leste. E o oeste sempre oeste. Nascer do sol, nascer do sol. Próxima pergunta. Teu nome? Lígia, a questão que eu vou fazer é aquela discussão que existe sobre a questão da roda do ano. A gente sabe que a roda Wicca é uma roda que está ligada ao hemisfério norte, ali na zona temperada do planeta, que essa zona ela tem exatamente as 4 estações definidas e houve toda uma cultura no sentido de reverenciar a natureza para realmente fazer as colheitas, e, enfim,
e conseguir sobreviver, né, os seres humanos nessa relação com a Terra. Quando a gente vem aqui para o Hemisfério Sul, tem todo um diferencial. Por exemplo, se você vai no Peru, os incas, eles têm um outro calendário, porque lá existe o relevo, a cordilheira, então eles já vão, na relação com a Terra, eles já criaram um outro referencial. Aqui no Brasil, se você está lá em São Paulo, no Trópico de Capricórnio, você vai ter as quatro estações. Aqui no Nordeste não existe, como você mesmo falou. Então, a questão é, Roda do Norte ou Roda do Sul? Eu vi um argumento da Mirella Fau, lá de Brasília, que ela coloca o seguinte, que a tradição das religiões antigas, quando ela chegou no Brasil, ela veio via colonizadores. Então, isso para ela é um argumento suficiente para que se faça a Roda do Norte, mesmo estando no Sul. Já que a cultura, no caso, o argumento dela, então, não seria essa relação direta com a Terra, até porque nós não somos mais primitivos e não precisamos dessa relação imediata com a Terra. E, nesse sentido, o argumento dela é com relação à cultura. Fomos colonizados pelo povo do Norte, então, culturalmente, deveríamos seguir a Roda do Norte. E aí eu pergunto, o que é que vocês acham? Você estava aqui, não? Você estava aqui quando eu falei? O que eu acho? Olha, tudo foi feito de acordo com a realidade que acontece ecológica. Então, na verdade, nem são nem 4 estações, são 8. Que o ciclo é mais ou menos assim, vamos entender assim, vamos começar pela morte. No outono as folhas secam, caem as sementes também, que são esperança de vida no futuro. Vamos fazer as metáforas. Não, isso não aqui, qualquer lugar vai cair semente, a folha vai secar. Vou parar de falar da estação, vou falar assim, tem o período da morte da natureza. Né? Então, que geralmente se manifesta no outono. É evidente que se você for ver em Manaus, por exemplo, você não tem, você só tem em Belém você tem a estação que chove mais e a estação que chove menos. Quando você chega em Belém, eles falam assim, eles chegam a marcar encontro antes e depois da chuva. Diz que no verão chove o dia todo. No verão chove o dia todo. Como é que é? No verão chove todo dia e no inverno chove o dia todo. São as 2 estações de Belém. É óbvio que tem, mas tem um movimento dentro da terra. De germinação, de fertilização. E é disso que é pautada a roda da vida. É terra. Mas vai mudar, mas vai ter, mas querida, vai ter semente, mas vai ter o ciclo da semente, da germinação, vai. É feito em cima disso. Mas é feito em cima disso. É feito em cima disso. Tem um ciclo. A magia é feita em cima disso. Não sei se você percebe. O ciclo é assim, você morre e cai a semente. Vou falar do ciclo sem falar de... Aí tem 45 dias, tem uma outra estação que não contaram para a gente, que é da decomposição. Ou seja, morreu ali. Secou. Vai secando, secando, secando. Vai cobrindo a semente, vai fornecendo energia, decompôs. Aí tem movimento na Terra, nesse movimento? Não. Na hora que a Terra, naquele momento, aquela biosfera está nesse período marcado pela concentração de ventos, principalmente, não é? De ventos, de energia do ar, que é o elemento terra, que provoca uma secura naquele momento, ele é propício para o desenvolvimento disso. A semente que cai, e depois de 45 dias mais ou menos, é a decomposição dela, que é o ciclo da decomposição que a gente vive aqui como Halloween. Por exemplo, decomposição é Halloween. O que acontece? Halloween marca o momento da morte. O que eu faço, não é nem a morte é no outono. Chega a 45 dias, o Halloween, o que eu faço com esse corpo que morreu agora, com esse restinho que está aí? Que é a decomposição. Nem nesse plano, até num outro plano de consciência existe isso. Porque essa roda, na verdade são 2 rodas, a roda do que acontece nesse plano de consciência e num outro plano de consciência. Você pode chamar morte, limbo, sei lá o que você pode chamar. Não é? Não sei se vai para baixo, vai para cima, vai para os lados, vai ter um outro plano de consciência. Que quando você fala assim, mas como que pode ter decomposição na alma? Não existe, lógico que tem decomposição. O ciclo de decomposição da alma é quando a alma se decompõe da personalidade que ela viveu.
para poder entrar na primavera da alma, não estou falando desse plano mais, na primavera da alma, que é o nascimento, que é o renascimento. Então, na verdade, o ciclo mágico da roda da vida ele é feito, ele foi criado a partir do calendário agrícola. Você imagina o princípio disso, você imagina um homem primitivo lá, na era das grandes glaciações, que ele não sabia se o sol ia voltar, não. Ele não tinha essa consciência. Então ele começava, quando ele começou a medir o tempo, foi assim que começou a roda das estações, né, que se chama primitivo, para que Deus, o Criador da espécie, que o Deus dele, trouxesse o sol de volta. Então o ciclo acontece na roda. Independente de onde você está, tem esse movimento, que é o movimento da criação, que é a semente que cai, a decomposição que serve de alimento, a primavera que traz o nascimento, a 45 da primavera, aquela planta começa a fertilizar, que está no período de crescimento, daí chega no verão, o esplendor da natureza, tudo grande, depois vem a 45 dias vem uma primeira colheita, que é uma outra estação, né? Que aqui a gente conheceu como Missa do Pão, que o calendário cristão foi colocando em cima de todas essas 8. Não é? A Missa do Pão até completar o ciclo que estabelece a roda. E depende de onde você faz. Eu faço a roda do sul. Como se prestou para mim, eu vou dizer em linhas gerais, porque nem todo mundo pratica da mesma forma. Mas também há uma liberdade para você celebrar pela Roda do Norte e a Roda do Sul. Essa é uma discussão muito antiga. Acho que já rendeu boas brigas no antigo Orkut, já no Yahoo, nas listas, já foi motivo de muita confusão. Eu fico pensando assim, vamos pensar aqui em colheita. Vá para o estado de Mato Grosso. São 4, 5, 6 colheitas por ano. Tudo mecanizado. Tudo com grão geneticamente modificado. Não rola, não dá certo. No Ceará nós temos 2 estações, Quentude e Mormaço. Dizem que tem mais 2, são bem semelhantes a essa, que eu não consigo decorar ainda. Mas Quentude e Mormaço eu sei que tem. Se eu fosse celebrar a roda do ano por qualquer um desses hemisférios, eu ia celebrando Lita o ano inteiro. Eu não teria uma segunda opção. Poderia até arriscar um Beltene. Beltene, Lita, Lita, Beltene, Beltene, Lita e acabou o assunto. Eu estou a 4 graus do Equador. Macapá está no Equador. E fica meio complexo. Quando você cita Mirella Faulo, o que ela está dizendo, ela está defendendo a ideia de você celebrar pela egrégora, por toda essa energia que foi movimentada, ano após ano, séculos após séculos, desde esse período que o Léo comentou, desde quando se começou a celebrar. Se é que celebraram, porque efetivamente não temos um documento dizendo que ninguém celebrava os 8 sabbats. Certo? Então eu entendo assim. Você deve ser livre, e essa é a maior expressão da Wicca, e sentir prazer em tudo aquilo que você faz. Te satisfaz celebrar Samhain, que ele chamou de Halloween, Samhain, que é a morte do Deus, e Yule, que é o ápice do inverno, o retorno do Deus, da criança da promessa, quando a terra está toda coberta de neve. Eu fico imaginando, quando eu abro a minha janela, eu vejo um mar maravilhoso, uma areia que se você passar por ela 10 horas da manhã, queima teu pé. Eu não consigo ver neve ali. Eu morei em Porto Alegre, onde o verão é muito mais quente que em São Paulo. Eu sou de São Paulo. E o inverno, de consequência, também é muito mais rigoroso que o de São Paulo. Mas ainda assim, eu conseguia celebrar invertido. É possível? Claro que é. Me faz bem. Eu acho que cada um deve celebrar do jeito que deve. Te faz bem? Faça do jeito que você quiser. Eu sou do signo de Câncer, porque eu nasci no dia 12 de julho. Então eu deveria ser Capricórnio. Eu vou pegar o Feng Shui, o Feng Shui, e vou inverter o Baguá. Isso me satisfaz? Não. Hoje eu estava falando sobre roda, a roda xamânica, lá no encontro paraibano de neopaganismo, que acontece paralelo a esse, já está na sua 7ª edição,
Eu estava falando exatamente isso. Como que você pode usar uma roda? Olha, você não compreende como que você vai usar, como os índios norte-americanos usavam? Para você não te satisfaz? Você tem essa necessidade de virar para o sul? Vira. É só inverter. Você vai inverter norte e sul. Espírito do norte, espírito do sul. Só. Está tudo certo. Como é que é? Pedra 9 e a pedra 11, que você vai inverter. Mais nada. Eu penso que cada um é livre para celebrar o Deus que quiser, da maneira que quiser, quando quiser. A mim me satisfaz a egrégora. Na minha maneira de celebrar, a egrégora do norte, toda a história que vem por trás, todos os mitos, a carga energética satisfaz. E eu consigo celebrar. Mesmo um Yule, celebre, né, que supostamente estaria tudo levando, eu estou lá em Fortaleza e celebro um Yule maravilhoso. Está todo mundo convidado. Yule no Espigão, da Antigos Caminhos, nós celebramos no meio do mar. Espigão são uns amontoados de pedra que vão lá no fundo do mar, bem lá adiante no mar, nós vamos lá saudar a criança da promessa. Em dezembro. E não faria nenhum sentido eu celebrar em junho, porque junho não vai estar mais frio. Talvez às 3 horas da manhã eu tenha 1, 2 graus mais fresquinho, não vai mudar absolutamente nada. Então, eu acho que isso é uma questão de escolha mesmo. Nós somos livres para escolher o que queremos. É possível celebrar, para um icano celebrar pela Roda do Norte? Sim, eu celebro. É possível celebrar pela Roda do Sul? Sim. Eu conheço muitos bons icanos que celebram pela Roda do Sul e estão muito felizes assim. Acho que é uma questão de empatia, de você gostar. Oi. Gente, devido ao nosso tempo, infelizmente vamos ter que suspender agora, mas quem ainda tem as suas perguntas, né, por responder, os palestrantes me informaram que estão gentilmente à disposição para quem quiser conversar um pouco com eles depois da mesa, fique à vontade, tá bom? Queria agradecer aos participantes da mesa, muito obrigado. Obrigado a vocês também. Utilidade Pública Nova Consciência. Alguém perdeu um envelope aqui contendo R$30 mil. Eu? Quem é seu? É meu, é meu. Vem pegar aqui. Tem menino esperto. Gente, alguém de vocês conhece a Jaci Silvestre Farias Teixeira? É uma senhora, Jaci Silvestre Farias Teixeira. Ela perdeu seus documentos, estão ali na recepção, no térreo, tá? Quem conhece essa senhora, por favor, comunique a ela que os documentos dela estão na recepção do SESC, lá no térreo, tá? É a dona Jaci Silvestre Farias Teixeira. Nossa Previsões 2014. Os participantes